Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Já ouviu falar do Simpósio Teológico Pastoral? Bom, tem como tema Fátima, hoje que sentido? Vai ter lugar nos próximos dias 22 a 24 de junho, precisamente aqui em Fátima, mais propriamente no Salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral Paulo VI. E o que é que se pretende ao longo destes 2, 3 dias, por assim dizer? Bom, é percebermos que papel tem Fátima nos dias de hoje, neste mundo contemporâneo. Será que a mensagem deixada há 100 anos atrás tem de facto proliferado em todo o âmbito daquilo que é a sociedade atual? E se tem, como é que o tem feito? E o que é que será o futuro? O que é o pós-2017, que foi a data mais simbólica, comemorativa do centenário das aparições? Bom, comigo em estúdio vou ter então o Dr. Marco Daniel Duarte, ele que é presidente da comissão organizadora deste simpósio teológico pastoral, para podermos perceber um pouco melhor aquilo que vai acontecer então de 22 a 24 de junho em Fátima. Dr. Marco Daniel, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. De facto, quais são os primeiros objetivos deste simpósio? É um gosto estar novamente no Matinais. Este simpósio pretende, de facto, no início de um novo ciclo que Fátima está a viver. Nós temos o primeiro século de Fátima cumprido e ainda que nos finais deste século que esteve a passar, portanto, quando começámos a preparar-nos para a celebração do centenário, a vivê-la intensamente a partir de 2010, começámos a perceber que havia muita matéria para refletir e que nos levava às sínteses de Fátima. Encontrámos, certamente, chaves de leitura que nos falaram da primeira centúria, do primeiro século de Fátima. E agora, com a abertura de um novo ciclo, o santuário vive um ciclo de 3 anos, neste momento, é o momento de olhar para trás e de percebermos que, de facto, Fátima não é um assunto do passado, mas que continua na atualidade. E é por isso que a comissão organizadora entendeu que o título deste simpósio devia ser este: Fátima hoje. E que sentido tem Fátima passados 100 anos? É realmente um acontecimento histórico, mas que não perde a sua atualidade, e é com essas matérias que nós vamos refletir. Olhar para as chaves de leitura que foram feitas ao longo de 100 anos, questioná-las, inclusivamente, perceber se elas estão atualizadas e procurar nas ciências da teologia, nas ciências da religião, nas ciências das humanidades, na história, porventura, na antropologia, na sociologia, que modos de ver e de interpretar este fenómeno que, passados 100 anos, se mostra de tanta pertinência para a história da humanidade. Este é o grande objetivo deste simpósio. A tradição do santuário nas questões relacionadas com a reflexão teológica é já uma tradição muito grande, vem já de há várias décadas. Nos últimos anos foi-se acentuando e, passados 100 anos, continua a fazer sentido que o santuário proporcione, uma vez por ano, um conjunto de 3 dias, chamando especialistas de várias matérias, para nos apercebermos de facto que realidade é esta Fátima na atualidade. Até porque, sem dúvida, que Fátima foi um fenómeno há 100 anos atrás, mas é um fenómeno que se mantém, porque muitos ainda questionam como é que Fátima consegue vir de crescendo em crescendo e nunca se nota uma diminuição, por exemplo, no número de fiéis, antes pelo contrário. Sim, e até inclusivamente, se me é permitido dizer desta forma, porque tem sempre algum risco, até na qualidade da aproximação ao fenómeno, isto é, os fiéis do século XXI têm exigências que provavelmente os fiéis de outras décadas do século XX não teriam as dessa época. E a do mundo globalizado, como é o mundo em que vivemos, coloca diante do homem o fenómeno religioso com determinadas exigências que Fátima, inclusivamente, potencia e adensa ainda mais.
Podemos dizer claramente que Fátima não é um fenómeno histórico circunscrito às visões dos pastorinhos relativas a 1917. Não é um fenómeno circunscrito àqueles primeiros anos em que se estava a desenvolver o corpus doutrinário desta mensagem que nós normalmente dizemos de forma rápida, que é a mensagem de Fátima. Pelo contrário, aquilo que o cientista, o investigador, olhando para estes 100 anos, conclui é que o fenómeno de Fátima é um fenómeno histórico sempre em construção. Ao longo de 100 anos, Fátima continuou a ser vivida e a mensagem de Fátima não está circunscrita, é lá que tem a base, obviamente, mas não aparece circunscrita àquele ano inicial de 1916, com as aparições do anjo, e de 1917, com as aparições da Cova da Iria. Fátima constrói-se também no coração de cada peregrino que vem à Cova da Iria, e até daqueles que, não vindo à Cova da Iria, vivem Fátima no seu cotidiano, a partir de um santuário que tenham junto de si, a partir do lugar onde habitem e que recebeu a mensagem a partir de determinados contextos históricos, seja a partir do contexto histórico da Virgem Peregrina, a partir do contexto histórico da imigração portuguesa, como é o caso de muitos lugares da Europa e da América, ou de outras formas, a partir até do exemplo dos próprios Papas, que mostraram como Fátima é realmente um fenómeno que interessa à Igreja Universal. Na abertura deste folheto, deste livrinho, tem um escrito do Dr. Mark Daniel, onde, entre outras coisas, há uma frase que eu retirei, que é procurar novas maneiras de dizer Fátima, porque ela é, assim, de facto, renovada a cada olhar. Talvez a forma como nos posicionamos sobre um determinado objeto que estamos a analisar, estou a falar agora do ponto de vista do investigador, leva-nos necessariamente a dizer de modos diferentes, conforme o tempo em que estamos a viver. E se nós tínhamos uma Fátima, vamos usar, por exemplo, aquilo que é a experiência dos Papas. Se nós temos uma Fátima no tempo de Pio XII, que tem um determinado significado para a história humana, no tempo de Paulo VI, Fátima tem um significado que não deixa de ser aquele que já vem de trás, mas que ganha novas cores a partir da forma de viver em Igreja no pontificado de Paulo VI. E podemos dizer isto depois com João Paulo II, claramente, que todos achávamos que era o Papa de Fátima e, afinal, até aquela coincidência biográfica do atentado do dia 13 de maio e depois de percebermos que, afinal, parece que Fátima já estava cumprida, mas depois aparece o cardeal Ratzinger a interpretar o segredo de Fátima e vemos claramente como ele se assume também um bispo vestido de branco, e agora o Papa Francisco, que quando chega à Capelinha das Aparições, no ano do centenário, portanto, no ano que passou, diz diante da imagem da Virgem de Fátima que chega como peregrino e que ele é o bispo vestido de branco. Ora, o que é que isto significa? Significa que a Igreja, nos diferentes contextos históricos, nós neste momento estamos no contexto histórico do século XXI, já com algum avanço, nós já estamos em 2018, vemos fechar o primeiro século de Fátima e percebemos quão importante é esta mensagem para a Igreja na atualidade, e não apenas para a Igreja, porque mesmo o que se notou no ano do centenário, até ao nível dos investigadores, é que olharam para Fátima, sejam eles as diversas disciplinas que há bocadinho enunciava, e olhavam para Fátima com um distanciamento histórico que lhes permite assumir este acontecimento com a dignidade que o estudo exige. E isso foi uma conquista do centenário das aparições. Necessariamente, as chaves de leitura do século XXI serão diferentes. Pode perguntar-me, mas vamos ter uma Fátima diferente? Fátima não é diferente. A forma de nós entendermos
O mistério é que é obviamente diferente e nos vai remeter para novas formas de dizer Fátima, como acontece, aliás, com o Evangelho de Cristo. Ao longo de todos estes séculos, a Igreja anunciou de múltiplas formas. O Evangelho é o mesmo, obviamente. Aquilo que acontece é que, conforme são as nossas ferramentas ao nível daquilo que é a história humana, também nós podemos encontrar novos tesouros naquilo que é o Evangelho de Cristo e naquilo que é a mensagem de Fátima, que, obviamente, radica nesse Evangelho. São 3 dias de simpósio, começa logo a 22 de junho, que é sexta-feira, e depois prolonga-se até domingo, mais ou menos até ao final da manhã, mas em cada um dos dias vamos ter também verbos que vão dinamizando cada um desses dias. A começar no primeiro dia, em que os verbos serão receber e viver. Receber e viver. Encontramos a forma de intitular cada um destes dias através destes verbos, porque encontramos que podia ser uma forma pedagógica também de dizermos aos participantes do simpósio, de propormos, porque um simpósio é sempre uma realidade em aberto. Nós propomos à reflexão dos participantes e propomos aos conferencistas determinados temas que depois, obviamente, depende da investigação, a forma de serem apresentados. Mas aquilo que propomos é que o primeiro dia se centre nestes verbos receber e viver a mensagem, para que no segundo dia adiante já possa ser viver e anunciar a mensagem e no terceiro dia refletir sobre a mensagem. E achamos que isto pode ser um caminho quase mistagógico, se quisermos, catequético ou pedagógico. Isto é, o acontecimento é um acontecimento que se recebe, a teologia diz claramente que a iniciativa é uma iniciativa divina, é Deus que vem ao encontro da humanidade, e no caso concreto, agora estou a usar palavras do bispo de Leiria Fátima, do António Marto, que diz que o protagonista das aparições de Fátima é Deus. E é Deus que toma a iniciativa e que envia a sua mãe, não é? Envia a Virgem Maria como portadora da mensagem do Evangelho. Estou a resumir uma das suas cartas dos últimos anos. Portanto, esta mensagem é recebida e é vivida, em primeiro lugar, pelos protagonistas iniciais que contactam com a mensagem de uma forma privilegiada, de uma forma mística, que são as 3 crianças que se veem depositárias desta mensagem. Recebem e vivem esta mensagem. E é por isso é que o primeiro dia se vai centrar na experiência dessa mensagem vivida a partir da biografia de Francisco, Jacinta e Lúcia. Obviamente de uma forma mais aprofundada na vida dos santos, Francisco e Jacinta Marto. O painel desse dia vai precisamente concretizar como é que essa mensagem é vivida como dom, a mensagem de Fátima como dom. Vamos, nesse dia, ter a irmã Ângela Coelho, que, enfim, assumiu essa missão de levar estas 2 crianças à canonização e, portanto, ela vai precisamente falar-nos sobre a vocação para a santidade, a partir da expressão da irmã Lúcia, que está nas memórias da irmã Lúcia, e eu vou para o céu. Portanto, a vocação à santidade, a partir do exemplo deles, mas que obviamente é um desafio para cada membro da Igreja. Nesse dia ainda, o professor Alexandre Palma vai pegar na expressão para fazer como Nosso Senhor, que era dos objetivos de vida destas crianças, e vai falar-nos de um tema muito importante, que é o tema da imitatio Christi, isto é, somos imitadores de Cristo nas nossas vidas. E também ainda nesse dia, a professora Luísa Almendra vai olhar para o coração como lugar teologal, um lugar onde se experimentam as virtudes teologais, a partir daquela célebre frase de Fátima: o meu imaculado coração será o teu refúgio, o caminho te conduzirá até Deus. Esta é a forma de concretizar aquilo que, e vai-se passar da parte da tarde, a forma de concretizar aquilo que as conferências mais teóricas vão dizer na parte da manhã e no início da tarde, que precisamente nos vão colocar perante o escândalo da presença de Deus no tempo de Fátima, isto é, o tempo de Fátima é um tempo em que a filosofia, como costumo dizer, nas cátedras das universidades, está
apostada em tirar Deus da vida humana, e Fátima vem dizer claramente que neste tempo em que parece escandaloso acreditar em Deus, vale a pena acreditar em Deus e ter Deus presente. Vai também ser depois a segunda conferência, já com este pano de fundo, vai falar-nos do sentido do outro no século do eu, o século em que nós nos julgamos protagonistas e o centro de tudo, quando afinal Fátima nos vem dizer que o centro não é o homem, mas o centro é de facto Deus, que está presente na história, e o homem deve reconhecer em Deus o seu Criador. O Dr. Pedro Valim Gomes vai falar-nos do caminho de Jacinta, Francisca e Lúcia, através de uma geografia, de um itinerário espiritual. Portanto, se quisermos, temos no primeiro dia a forma de receber e viver a mensagem, centrados naquilo que é a mensagem de Fátima, neste primeiro dia, no dia 22 de junho. Que, no fundo, abre logo portas para esta mensagem que é, acima de tudo, cristológica e, portanto, situar-nos perfeitamente naquilo que é a sua maior dimensão, que é Deus, tal qual como há pouco referia o nosso Bispo. Sim, não é? claro. Cristológica, trinitária, no aspecto em que nos leva a sermos filhos através do Filho, através de Cristo, portanto, filhos de Deus Pai, a quem adoramos, é esse o convite de Fátima, a adoração a Deus, e depois relacional, portanto, com a força do Espírito, podemos dizer Abba, Pai, porque sem o Espírito ninguém pode dizer isto, como diz a Escritura. Portanto, essa força trinitária, a partir da qual se pode viver de forma teologal, como estas conferências vão deixar marcado. Depois, o segundo dia vai destacar a importância do Santuário de Fátima para o tempo contemporâneo, na perspectiva de que quer a mensagem, quer o santuário que recebe, os que querem viver a mensagem são de facto um dom. E já de acordo com o tema geral deste triênio no santuário, que é dar graças, não é, pelo dom de Fátima, e mais especificamente neste primeiro ano. Sim, o que pode ser surpreendente para alguns que possamos estar um bocadinho mais afastados deste tipo de reflexão. Claramente, e é aqui que aparece Fátima como acontecimento histórico que perdura no tempo. O Santuário de Fátima vai ser olhado como o lugar em que se pode experimentar a mensagem, que se pode experimentar não apenas na relação com Deus, na relação com Deus mediada através da Virgem Maria, através de São Francisco Marto e de Santa Jacinta Marto, mas também na relação com Deus feita através da experiência da peregrinação, da experiência da celebração em comunidade que o Santuário de Fátima proporciona. E aqui podemos encontrar um novo protagonista das aparições de Fátima ou do fenómeno de Fátima. É, de facto, o santuário enquanto lugar que congrega milhares, miríades de corações, não no ano do centenário, mas ao longo de todo um século. E como há pouco dizia, e muito bem, esses corações são cada vez mais que vêm a Fátima e que batem ao ritmo de Deus, ou que querem estar a bater ao ritmo de Deus. Este é o grande segredo da mensagem de Fátima, é que consigamos configurar o nosso coração com o coração de Deus. Tal como a Virgem Maria o tem configurado, que é a figura que mais configurou o seu coração com o coração de Deus. Aqui é que pode ser essa novidade de viver e anunciar a mensagem de Fátima, e partindo dessa importância do próprio lugar do santuário, e não apenas deste lugar, deste perímetro, aqui daquela praça grande que vemos cheia de peregrinos, mas também de todos os lugares que, por todo o mundo, se fazem quase espelhos do Santuário de Fátima, porque o santuário, por excelência, é sempre o santuário do interior do coração. É assim que dizem os documentos do concílio. Então, nesse dia, que vai fazer espelho do dia anterior, vamos iniciar na parte da manhã com conferências que serão conferências maiores que vão colocar os grandes temas. Um deles vai ser apresentado pelo teólogo Klaus Festel, um teólogo alemão, jesuíta, que vem falar-nos de consolar o Deus de toda a consolação, o paradoxo do cuidado de Deus. Isto é preciso que haja o sentido da humanidade perceber-se que Deus precisa do cuidado humano. E isto é um grande paradoxo que a teologia ainda hoje sente dificuldade em enfrentar. Como é que o Deus omnipotente
afinal precisa do cuidado humano. Isto talvez seja lido à luz do presépio de Belém, não é? O Deus que encarna e que precisa dos cuidados da humanidade, indefeso numa criança. E Fátima fala-nos disto também. A conferência seguinte, que está entregue ao professor José Tolentino Mendonça, que é o atual diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, ele vai falar-nos de cuidar hoje das angústias e sofrimentos da humanidade. Não é possível viver Fátima sem olhar para as angústias que a humanidade vive, até porque quando vemos os peregrinos no santuário, nós sabemos que eles vêm agradecer e vêm pedir. E aqueles corações estão diante da imagem de Nossa Senhora, que a entendem como, enfim, um sinal expressivo daquilo que são os cuidados maternos da Virgem, e colocam-se nas suas misérias, mas também naquilo que têm de forte, e agradecem neste tempo de graça e misericórdia que é o tempo que estamos a viver. Portanto, cuidar hoje das angústias e sofrimentos da humanidade. E depois, enfim, desafiamos o responsável pela nova evangelização ao nível da Igreja, no Vaticano, o Dom Rino Fisichella, para vir falar do santuário como hospital de campanha. Isto é, a expressão hospital de campanha sabemos que é do nosso Papa Francisco, e ele diz-nos que a Igreja deve ser um hospital de campanha, atenta àqueles que estão a precisar dos nossos cuidados, e desafiamos este responsável no Vaticano pela nova evangelização a olhar para os santuários. Aliás, é também o seu conselho que tutela os santuários ao nível mundial, a olhar para os santuários e defini-los como hospital de campanha, o que traz também desafios ao próprio Santuário de Fátima. Como é que nos posicionamos perante o mundo que precisa do cuidado, do nosso cuidado a todos os níveis, das nossas atenções a todos os níveis. E só depois de ouvirmos todas estas três conferências, vamos então concretizar num painel com 3 oradores, a partir do tema O Santuário de Fátima como Dom. Não é só a mensagem que é dom. Eu penso, e esta conclusão é de toda a equipa que está a preparar este simpósio, o próprio santuário, mesmo que olhemos para ele de forma muito próxima e quase não conseguimos, enfim, desapegar-nos emotivamente do que estamos a dizer, mas, na verdade, o Santuário de Fátima é um dom também para a Igreja. Aquilo que se passa neste lugar, as curas físicas e psíquicas, como normalmente dizemos, as dores da alma que ficam ali e que se transfiguram em alegrias, a convivialidade à mesma mesa das grandes assembleias que juntam os peregrinos em Fátima, mesmo o bem ao nível da caridade que o santuário faz e que é tão escondida, quase não se sabe e não tem que se saber, mas na verdade o santuário é um dom também para a Igreja, porque e isso tem sido reconhecido pelos Papas. As 3 rosas de ouro que os Papas já deram ao Santuário de Fátima são um claro exemplo de que o santuário é realmente um dom para a Igreja e para a humanidade. E então, quem é que são as pessoas que vão concretizar este tema? O professor José Eduardo Borges de Pinho, que vai falar-nos de quando no santuário se cumpre a Igreja, e sem me querer antecipar, obviamente, à reflexão do teólogo, a imagem, uma das imagens mais belas da Igreja no mundo contemporâneo é, de facto, a imagem do Santuário de Fátima cheio daquelas velas, da Igreja que está vigilante na noite escura e que, com o clarão de Cristo ressuscitado, diz: é possível que Deus habita em nós. É de facto possível viver e que o homem chega a essa felicidade. E é quase uma imagem de vigilância que só se consegue neste santuário. Eu penso que sim, embora seja suspeito, porque vivo estas coisas, obviamente, de forma próxima, mas é uma imagem muito bela da Igreja, dessa Igreja que, ao mesmo tempo, tem a noção de que está de vela na mão a proclamar, a anunciar a morte de Cristo, a proclamar a sua ressurreição e à espera que Ele venha, naquela vigilância, quando canta a luz de Cristo ilumina a terra inteira, não é? O Lumen Christi, Amen.
e ao mesmo tempo com a consciência de que aquilo que ali está a viver ainda não é a felicidade total, porque essa só se vive na eternidade, e por isso aqueles lenços brancos do final das peregrinações lembram essa saudade do céu, que nós já experimentamos, mas que ainda não vivemos em plenitude. Por isso eu entendo que, de facto, a Igreja se pode cumprir no santuário e que esta paisagem não é apenas um decor, é, de facto, uma verdade da Igreja. A Igreja visível celebra daquela maneira porque acredita naquilo que está a celebrar. Depois o Dr. André Pereira, do Santuário de Fátima, vai falar-nos de quando o santuário se dilata e peregrina às periferias, isto é, quando sai dos muros do santuário. A expressão visível disto e mais sensível é, de facto, a da Virgem Peregrina, quando sai do santuário e anuncia aquela mensagem, que é uma mensagem específica para o mundo contemporâneo. É o Evangelho, obviamente, mas é o Evangelho sublinhado em alguns dos seus aspectos, sobretudo no aspecto da paz. E depois o professor Pedro Angélico vai falar-nos do santuário enquanto lugar onde se faz festa, onde acontece festa. E também vai ser um desafio, porque muitas das vezes olhamos para Fátima e eu penso que já está a mudar muito essa mentalidade. Mas aqui há uns anos olhava-se para Fátima como um lugar ou de sofrimento, ou de uma piedade dolorista, quando, na verdade, quando nós vemos os peregrinos, vemos-los em festa, quando estão juntos, a celebrar a chegada ao santuário, a celebrar a Santa Missa que ali vivem, a celebrar os mistérios do Rosário, e vive-se, de facto, uma festa. Claro que é a festa cristã, não é uma festa qualquer, é, de facto, a festa cristã. Muitas vezes fica até a sensação que é o festejar uma vida renovada. Sim, sem dúvida, porque quando se sai do santuário levam-se, obviamente, o coração sai de outra maneira. E não vou falar sequer do aspecto depois até da reconciliação sacramental, que o Santuário de Fátima, como sabemos, tem essa pastoral muito desenvolvida. Podemos falar de outras, a questão da pastoral dos doentes, que tem sempre um lugar especialíssimo na vida do santuário, e repare que não há uma celebração grande destas grandes sem que os doentes tenham um lugar especialíssimo, sem que se leve o Santíssimo Sacramento junto deles, para que sintam que de facto continuam a ser Igreja, mesmo na debilidade das suas forças físicas ou mentais. Este carinho que o santuário tem pelos doentes é um carinho que vem desde a primeira hora. É um lugar, de facto, onde acontece a festa cristã. Também não foi por acaso que o Papa Francisco, precisamente a 13 de maio do ano passado, disse que os doentes seriam, não por estas palavras, mas mais ou menos nesta ideia, os grandes pilares da Igreja de hoje. Sim, aliás, não desvalorizando nada do que o Papa Francisco disse em Fátima, obviamente todos nós apreciámos todas as suas intervenções, e esta é apenas a minha opinião, mas a palavra ao doente do Papa Francisco foi para mim a grande palavra do Papa aqui em Fátima, precisamente porque os coloca como pilares da Igreja, porque os coloca no âmago do mistério da humanidade, que é o Calvário. E aquela palavra é uma palavra muito sentida, nota-se perfeitamente que o Papa viveu muito bem aquelas palavras quando as preparou e depois quando as disse. Enfim, é o grande discurso do Papa Francisco, na minha opinião, é este. É este. O terceiro dia será para refletir tudo isto. Exatamente. Podemos dizer que esta caminhada que fazemos a partir do receber a mensagem e vivê-la depois, deixe-me aqui viver e anunciar, portanto, nós repetimos este verbo do viver nos 2 dias, anunciar através desta imagem do santuário como anunciador da mensagem. Depois é o tempo da ciência, isto é, como é que os cientistas olham para Fátima. Vamos então agora refletir, o tempo da reflexão, e vamos ter 2 conferências. Claro que este último dia podia dar origem a um novo simpósio, é isso que depois se pretende para o futuro. Vamos olhar para o que é que quisemos neste dia. Por um lado, perceber algum aspecto de Fátima que ainda não tivesse sido muito bem analisado. E entendemos que Fátima pode ser lida também à luz desta preocupação que o Papa Francisco inscreveu na Igreja logo nos inícios do seu pontificado, que é a preocupação de uma ecologia global, essa ecologia integral que o Papa Francisco nos deixa na Laudato Si e que nos parece poder trazer novas chaves de leitura sobre Fátima.
como é que o fenómeno Fátima pode ser lido a partir destas chaves de leitura. É uma temática nova e portanto, experimental até do ponto de vista da ciência teológica. E esta conferência vai ser desenvolvida pela professora Isabel Varanda, que é uma conhecedora muito grande desta Carta do Papa. E a última conferência, a conferência final, será do padre, do doutor Stefano Cecchini, que é o presidente da Academia Mariana, da Pontifícia Academia Mariana Mariológica de Roma, e que vai olhar para o posicionamento da Igreja perante as mariofanias, perante este fenómeno das aparições, ou das visões, como lhe queiramos chamar, consoante o registro académico que queiramos ter, e vai olhar para como é que a Igreja olha para as mariofanias a partir da experiência que vê em Fátima. Porque nos parece que Fátima terá obrigado a Igreja a olhar para estes fenómenos de uma forma diferente. Mas isso vamos ter que esperar pela última conferência para confirmar. Para confirmar. Muito bem, estamos mesmo no final da nossa conversa, 10 segundos para uma mensagem lá para casa, a convidar todos a participar neste simpósio. Onde é que eu tenho que dizer a aquela câmara ali. Aquela câmara. Aquilo que tenho a dizer, enfim, àqueles que nos estão a ouvir, é que somos todos bem-vindos. Estes simpósios que o Santuário promove têm esta característica de ser teológico-pastorais, isto é, não deixamos de parte aquilo que é a ciência, mas colocamos a ciência do ponto de vista didático, para que todos a possamos entender. E por isso somos todos convidados a estar neste simpósio. Já estão muitos inscritos, já passa dos 250 inscritos neste momento, mas ainda cabem mais no Salão do Bom Pastor, portanto, ainda há tempo para virmos a experimentar, afinal, que sentido tem ainda hoje Fátima no mundo contemporâneo. Muito bem, Dr. Marco Daniel, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. É assim que chegamos ao final desta conversa matinais. Até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.